Oi, eu sou a Leandro e hoje estou aqui para falar sobre a segunda temporada de Anéis de Poder, uma série que está disponível no Prime Video. This is the work of Sauron. Bom, gente, Anéis de Poder retornou para mais um ano. A gente teve um gap aí de mais ou menos uns 2 anos entre a primeira e a segunda temporada. E aqui nós vamos ter uma temporada de 8 episódios de mais ou menos 1 hora de duração cada um. Na verdade, com episódios de mais de 1 hora de duração, porque se não me falha a memória, todos os episódios têm mais de 60 minutos. Aqui nós vamos dar continuidade, então, imediatamente aos acontecimentos da primeira temporada. Então a gente tem os elfos já com seus 3 anéis estabelecidos, já sabendo que o Anatar, na verdade, é Sauron, mas não são todos os elfos que ficam sabendo imediatamente dessa informação. O Celebrimbor, que ajudou a forjar os anéis élficos, mora numa cidade chamada Eregon, e lá ele não tem conhecimento sobre essa informação. E a gente se surpreende logo no início da temporada quando o Sauron chega lá para forjar os anéis dos anãos e anéis para os homens, para que ele tenha um domínio mais fácil sobre a população da Terra-média, porque ele pretende, diferentemente do que ele fez com os anéis élficos, criar anéis que sejam manipuláveis por ele e que envenenem o coração dos seus portadores. A gente também vai ter o Estranho e a Nori na sua jornada, e aqui eu já vou dizer para vocês que eu detestei esse núcleo. Apesar de que a gente tem 2 participações especiais aqui, que são o Tom Bombadil, que é um personagem que já apareceu nos filmes de Senhor dos Anéis, e é um personagem bem carismático, bem alegre, bem divertido, mas aqui ele tá com um ar meio triste e ele fica cantando algumas músicas, então isso talvez incomode algumas pessoas. Não me incomoda, eu gosto dessa parte mais musical, que envolve as cantigas que o próprio Tolkien escreveu, ou canções que foram adaptadas para parecer e emular essa sensação de fantasia. Mas eu acho que é um personagem que ainda vai ter muito para mostrar, que vai ter seu enredo basicamente melhor desenvolvido na terceira temporada. E a gente também vai ter a inserção do Mago Sombrio. Eles optaram por traduzir Dark Wizard para Mago Sombrio, para não trazer uma conotação ruim para a palavra negro, mas esse personagem também deve ser desenvolvido ao longo da próxima temporada, porque aqui ele faz pequenas aparições e também não faz muita diferença na história do Estranho como um todo. Os anãos, então, estão sofrendo muito em Khazad-dûm, porque estão acontecendo vários terremotos e não deve ser fácil viver em uma caverna quando a montanha inteira tá tremendo, né, gente? Eles também vão passar por dificuldades com a iluminação, com a questão alimentícia. Então, esses tremores acabam dificultando muito a vida deles, além do fato da montanha balançar, mas para a sobrevivência deles. E a gente também vai ter uma influência externa em Khazad-dûm, mas eu não vou contar aqui o que é, apesar de já ter viralizado bastante na internet. Para quem ainda não assistiu, vale a pena ir acompanhando a história se desenvolver. Eu não gostaria de saber tantos spoilers assim, para depois assistir a temporada. Mas o núcleo dos anãos é o que mais me agradou nessa temporada. Eu acho ele muito bem desenvolvido. Eu acho que a história deles é muito interessante. Eu gosto bastante também do núcleo dos elfos. E agora entrando no pior núcleo pra mim dessa temporada, pior até que o núcleo do Estranho, é o núcleo de Númenor. Eu não aguento mais o blá 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 que acontece naquela cidade. Eu quero que aquela cidade afunde no mar logo, porque é uma série de problemas. Toda vez que a rainha Miriel resolve um problema, aparece outro. Porque as pessoas estão insatisfeitas que você levou nossos filhos pra guerra. Tá, e vocês queriam o quê? Que a gente não nem tentasse lutar contra o surgimento de Mordor? A gente tem que deixar o Sauron voltar? É isso? Aí ela resolve isso, aí ela é acusada de outra coisa, e aí envolve religião, e aí envolve fanáticos.
Pra mim é um eterno rodar em círculo ali, que toda hora um problema é resolvido, um problema aparece, um problema é resolvido, e aí é um bando de hipócrita que critica tudo que a rainha faz, mas faz pior. Então pra mim foi um núcleo extremamente chato, que eu não tenho nada de bom pra falar. Na verdade, o núcleo humano, tanto no Númenoriano quanto os humanos da Terra-média, pra mim é uma chatice eterna. Eu gosto mais de ver as criaturas mágicas, acho mais interessante. Eu gosto do desenvolvimento que aconteceu nessa temporada como um todo. Eu acho que ela foi até um pouco mais acelerada em comparação com a primeira temporada, mas ainda é uma série muito reflexiva, que tem planos longos, que gosta de filmar bastante a natureza. E eu entendo que isso é um reflexo da obra do Tolkien, não me incomoda, mas eu acho que algumas decisões de roteiro acabam sendo um tanto quanto erradas. E eu acho que a coisa que mais me incomoda nessa temporada como um todo é a montagem dela. A gente tem grandes batalhas, a gente tem desenvolvimento de alguns personagens, a gente tem até inserção de outros personagens, apesar de já ter pelo menos 5 núcleos, e todos esses núcleos acabam se ramificando e trazendo mais gente para essa história, mas a montagem para mim peca demais. Eu não consigo entender você ter uma batalha acontecendo e você cortar para um lugar para ter um diálogo. Isso não faz sentido. Começa o episódio com esse diálogo. Assim como o primeiro episódio começa com a contextualização de como o Anatar, que a gente sabe que é o Sauron, conheceu a Galadriel. Então a gente volta lá para a primeira temporada para ver uma perspectiva diferente daquele início. Isso é muito interessante. Agora, quando você tem cenas de ação, cenas de batalha, cenas grandiosas e interessantes, não corta para um núcleo que a gente não tá afim de saber naquele momento. Começa todos os episódios com os diálogos, com as coisas mais arrastadas e deixa o episódio uma eterna crescente. Eu fiquei extremamente chocado quando eles cortam uma batalha para ir para outro núcleo, para ter um diálogo, para depois voltar para a batalha. Não, coloca isso no começo do episódio. Outra coisa que eu também não entendi, a série estabeleceu algumas coisas na primeira temporada e essas coisas foram simplesmente descartadas. A gente tem a primeira temporada inteira os Urks ou Orcs cavando túneis gigantes porque eles não podem estar em contato com a luz. De repente tem Orc lutando no sol. Gente, o que mudou? O que eu perdi? Não é possível que eu dormi, que eu não entendi isso. Não entendi isso, não entendi como que uma pessoa cai de 300 metros de altura de costa na grama e sobrevive. Não entendi como uma pessoa leva uma facada na coxa do lado da artéria femoral e não morre. Em 15 minutos ela tá andando. Não é porque é fantasia que virou bagunça. Se a gente estabelece que um humano morre com uma facada, o humano na próxima temporada não vai super desenvolver. Se a gente tem elfo que caiu da árvore e morreu, como que tem elfo caindo de 200 metros de altura e não acontece nada? Põe pelo menos pra cair na água, pra gente ter uma desculpa que, mas pode ser isso. Não quero entrar no mérito do que pode ser. Estou falando sobre o mérito do que é. O que os elfos não são indestrutíveis. A gente já viu eles em batalha e a gente já viu que eles podem morrer. Então, seja coerente com o que você está estabelecendo. Porque a série é muito bonita, isso é indiscutível. Mas eu acho que o que ela mais peca é o roteiro. Essa temporada eu senti bastante conveniência. Alguns momentos eu até relevo. Mas em outros momentos houve bastante conveniência do roteiro. Pessoa certa na hora certa, no lugar certo. A gente também tem muito Deus Ex Machina, que são aqueles momentos que algo surge para resolver tudo de uma maneira muito rápida. A gente tem bastante contradição, a gente tem alguns momentos que as coisas não fazem muito sentido, como, por exemplo, um personagem precisa ir de um ponto X ao ponto Y, mas ele vai ficar zigue-zagueando, enquanto um personagem que está do outro lado da Terra-média consegue chegar 2 segundos. Outra coisa que eu não gosto é a decisão de tornar a Galadriel uma jovem rebelde com tendência suicida. Toda batalha que ela vê, ela quer entrar. Ela quer enfrentar um exército de
5.000 arcs sozinhas. Isso não dá, gente, sabe? Vamos criar uma coerência, vamos desenvolver melhor esses personagens. A série sai no intervalo de 2 anos. A gente tem um CGI muito trabalhado, isso é indiscutível. A gente tem uma série extremamente bonita, com gravações em locais reais. Eles construíram muitos cenários, assim como House of the Dragon. Mas não adianta ter tudo isso se a gente não tem um cuidado tão grande com o roteiro. A gente precisa de um roteiro bem escrito e a gente precisa sim revisitar algumas coisas estabelecidas anteriormente para que as coisas sejam coesas. Mas, dito tudo isso, gente, eu não consigo dar uma nota baixa pra essa série. Eu revisitei meu vídeo da primeira temporada. Eu ainda acho que algumas coisas precisam melhorar. Eu acho que falta, sim, algum esmero na qualidade do roteiro. Mas eu acho que é um mundo extremamente vasto pra série explorar. E eu sou muito interessado na história da Terra-média. E isso junto ao fato de que é uma série que possui efeitos de tirar o fôlego, que tem cenas maravilhosas. Às vezes eu pausava e ficava olhando a quantidade de coisas que tem num único frame e como é bem construído. Mesmo com o roteiro se alongando um pouco em algumas partes, pra mim ainda é uma série nota 9 de 10. A série me cativa, a série me interessa. Tirando o episódio 6, que pra mim essa temporada foi o pior, foi uma tortura e eu não entendi muito bem aquele episódio, a montagem dele e as informações sendo jogadas ali ao léu, eu acho uma série que tem sim um crescimento, tem uma constante, com alguns furos de roteiro. Sim, mas nenhuma série é perfeita. Eu entendo que eles precisam talvez alongar um pouco mais essa história pra gente ter a sensação de serem pequenos filmes para justificar o orçamento e para casar muito bem com a obra do Tolkien, que gostava de falar e se alongar e se alongar, assim como eu tô me alongando nesse vídeo. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem ele com seus amigos que gostam de Senhor dos Anéis, que gostam dos Anéis de Poder, ou que não sabem muito bem o que vê no Prime Video. Me sigam em todas as minhas redes sociais, o link tá aqui no descritivo desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. É isso, um beijo, até mais e tchau!